Se desconecta de tudo, se conecta com a gente. Conexão Jovem está no ar. Esse é o Conexão Jovem, um lugar onde você tem voz e tem vez. A partir de agora, você participa com a gente através das redes sociais, né, Chapolin? Com certeza, já estou aqui com o nosso Facebook aberto. Você pode participar, mandar sua sugestão ou até mesmo mandar o seu pitaco ou dizer que também não gosta. Tem gente que não gosta, ser. A gente não consegue agradar todo mundo. Inclusive, mas a maioria gosta. A maioria gosta, mas se você não gosta, você tem total liberdade para isso. Como você sempre diz aqui no Conexão, você tem voz, você tem vez. Exatamente. Chapolin, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar do tal Narciso? Aquele lá da Grécia Antiga? Aquele da Grécia Antiga, você já ouviu falar? Cara, mas a gente vai falar dele hoje? A gente não só vai falar dele, Chapolin, como a gente vai entender um pouco mais desse legado que ele deixou. E os seus filhos aí, que são chamados aí de narcisos ou narcísicos, né? Que é aquela galerinha, até travou a língua aqui, ó, que gosta muito de selfie. Você já viu aquela selfie assim, tipo, de biquinho? Sabe, aqueles meninos que tiram... já ouvi falar. Aqueles caras que tiram foto assim, sem camisa, ou com aquele cabelinho diferente, ou aquelas meninas que colocam uma roupa, assim, parece que tem uma super produção para tirar uma foto. Você já viu isso? E ainda coloca um texto evangélico ainda, assim, tirar uma foto toda que não tem nada a ver com a foto, né? Exato. E aí, você se ama tanto ou se acha tanto a ponto de não observar o outro? Isso é um problema, hein? Problema, Bia. A gente vai falar sobre isso aqui no Conexão. E aí, você acha que você é narcisista? A gente conversou com um especialista, né, Chapolin, pois é, Bia, nesse programa. Esse assunto ele é muito sério. E a Bia, como ela já falou, ela foi atrás de um especialista que vai dar alguns toques na cuca aí pra gente pensar um pouquinho a respeito desse assunto. Se liga, hein? Você participa com a gente e tem um povo que deu a sua opinião. O que seria uma pessoa narcisista? Uma pessoa que se ama tanto que não consegue enxergar a beleza nos outros. Uma pessoa que pensa em si mesmo, que é os próprios objetivos, é isso? Acho que seria uma pessoa muito apegada à vaidade. Ela pensa mais em si, ela faz as coisas por si. Acho que é uma pessoa que não tem altruísmo. E uma pessoa narcisista, no caso, ela geralmente tende a se expor mais porque ela se ama muito, se gosta muito. Você acha que isso tem alguma relação com aquelas pessoas que postam nas redes sociais o tempo inteiro, que faz praticamente um diário de bordo assim da vida nas redes sociais? Acho ridículo, gente do céu, fico pra morrer com isso. Pode caracterizar uma pessoa narcisista, mas aí ela posta muito selfie, é só ela, só ela. Eu acho que a pessoa é desocupada. Com o surgimento do Instagram, as pessoas começaram a se olhar mais e começar a perceber a beleza dentro delas, mas isso está indo num nível muito alto. E elas estão começando a não perceber a beleza nos outros também. E aí, tudo bem? A gente está aqui na Livraria Cultura em São Paulo. Nos cederam esse espaço para conversar com você sobre esse tema super bacana aqui no Conexão. Vem com a gente, através das redes sociais você pode participar também. E a gente está perguntando, você é narcisista? Essa pergunta aí pode ferir o seu ego, ou não. Responde aí pra gente, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem também o nosso Insta, tem também o nosso WhatsApp, 12981353043. Pra gente falar sobre esse tema aqui, estamos com o nosso amigo Jonatas de Bem, tudo bem? Olá, tudo bem? Que legal que você está aqui, Jonatas. Eu que agradeço o espaço. Jonatas, você é médico especialista em sexualidade humana e saúde mental também, né? Porque a saúde mental, uma das partes dela é a sexualidade, né? Então, se a gente abrir o leque da sexualidade, a gente pega ali um pouquinho da psique, né, do ser humano e tudo que envolve a mente. Jonatas, a gente perguntou pra galera se eles se consideram, se acham narcisistas, né? E é uma pergunta assim, tipo, eu? Narcisista? Não, imagina e tal. Ou tem gente que, não, sim, eu sou. Inclusive, a Kathleen fez um Fala Povo, né? Embasada numa pesquisa, onde, assim, quer descobrir um narcisista? Pergunta pra ele. Só pergunta. Ele não vai colocar uma barreira e responder sim ou não, ou vai ficar com vergonhinha, né? Sim. Agora, pra gente dar o start aqui na nossa conversa, o que é isso, narcisista? De onde veio esse termo? Por que a gente fala sobre isso, né? Para questões de exibicionismo e tal? Bom, respondendo a primeira pergunta, eu vou dizer pro telespectador. Todos vocês são narcisistas. Em pequeno grau ou em maior grau, todo mundo é narcisista. Porque, de alguma forma, a gente
tem um valor próprio, a gente se valoriza e existe até aquela pegadinha, porque o tímido também é um narcisista. Ah, então não é só aquele que quer se aparecer. Não, porque a cultura popular, ela definiu, acho que a gente usa muito a palavra narcisista assim, a pessoa que quer se aparecer, que está ali sempre tirando foto, postando nas redes sociais, selfies e querendo se exibir. E, na verdade, o narcisismo não tem muito a ver só com a exibição. Sim, faz parte, é uma dos fatores que envolve, mas o narcisismo está envolvido com o amor próprio excessivo, né? Com um ego que tem que ser protegido e hipervalorizado. E aí, uma pessoa tímida também tem isso. Porque ela tem tanto medo da reação do outro, do que o outro vai dizer dela, como ela vai ser julgada pelo outro, que ela se fecha, fica tímida e não participa. Então ela também se esconde, é o extremo, né? Nós temos o exibicionista e o tímido em excesso, que todos querem o quê? Se poupar. E então, Freud e outros grandes sábios da mente humana, eles começam a utilizar, os gregos já utilizavam o termo narciso como igual egoísta. Então, para os gregos, o narcisista era uma pessoa extremamente egoísta, mas Freud e seus companheiros, eles ampliam esse conceito para uma pessoa que tem uma personalidade extremamente focada no eu, extremamente focada nas suas necessidades, naquilo que ela considera importante e no que o outro pode olhar ou pode ver dela. E como a gente faz para identificar um narcisista andando pelas ruas? Segundo uma equipe de pesquisadores, é mais fácil do que se imagina. Envolve apenas uma pergunta. Até que ponto você concorda com esta afirmação? Eu sou um narcisista. Isso em uma escala de 0 a 10. A pergunta parece ingênua, mas de acordo com os cientistas, as pessoas que estão mais dispostas a admitir que são mais narcisistas que outros, na verdade, são. Eu acho que de 0 a 10 eu sou 1, porque eu sou uma pessoa muito pouco narcisista. Eu me dou para as outras pessoas muito. Eu acho que um 5, porque eu não sou assim tão egoísta, né? Mas todo mundo tem aquele pouquinho de egoísmo em si. Nossa, eu sou quase nada narcisista. Eu me sinto muito ao contrário. Eu acho que eu me preocupo muito com as pessoas. Acho que 6. Um 6 também. A gente com uns 8. Bastante? Bastante. 8? 8. Coisa tá feia. Tu tá feia. Acho que 4. A gente acaba pensando em nós mesmos, seria hipocrisia falar o contrário, mas eu acho que ao mesmo tempo eu não chego a inferir o espaço do outro para sobrepor o meu. Bom, então um pouquinho narcisista todos somos, Sim, né? somos. Eu acho que isso é de uma questão muito natural em relação à humanidade, né? Sim. Todos temos interesses próprios e o que a gente mais vê agora na atualidade, inclusive até com o avanço das redes sociais, é a minha opinião sendo colocada como única, né? Eu acho engraçado porque numa troca, por exemplo, num diálogo, se eu falar assim, olha, eu gosto de tal roupa, provavelmente a pessoa que está ao meu lado, ela vai falar, eu também gosto de tal roupa. Ela não vai perguntar por que você gosta de tal roupa, né? Não vai se importar. Provavelmente, não estou dizendo, não estou generalizando, mas provavelmente a pessoa vai dizer, não, eu gosto de tal, ela já quer dar a opinião dela, ela não quer ir a fundo na minha opinião ou saber o que eu realmente penso, por que eu penso aquilo e tal. A cultura narcisista mostra muito que a gente perdeu a habilidade de ouvir o outro, né? Sim, é interessante que você usa roupa, né? Olha como o narcisismo ele é ligado muito ao externo. Então a roupa, a opinião sobre a roupa. E que coisa mais externa, que a gente externa mais do que a nossa opinião hoje em dia nas redes sociais. E você dá opinião sobre tudo a todo tempo. Você quer opinião sobre tudo, porque a partir do momento que você publica 10 selfies no Instagram sobre você mesmo, você está pedindo uma opinião. Um like ou um dislike. E isso também é uma opinião, uma avaliação. Uhum. Então, sim, a pessoa fica ali num mundo onde essas opiniões, elas giram em torno do superficial. E a personalidade narcisística, ela é assim. Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcísico, que seria a parte mais patológica. É patológico isso é uma mesmo? doença. Está lá no DSM, que é um manual que nós, profissionais de saúde mental, seguimos, que é um manual americano.
que tem. A pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcísica, né, ela tem características que estão envolvidas justamente nisso que você falou. Ela tem relacionamentos superficiais, então ela nunca consegue ter um relacionamento afetivo que vá ao profundo do eu, ao profundo do âmago. Ela sempre está envolta em relacionamentos que são ligados em coisas externas, aparência, valores morais, profissão. Então, você de casa já deve conhecer alguém assim, as Maria Chuteiras, aquelas meninas que se apaixonam só por jogador de futebol. Olha, quer dizer, ela se apaixona pela chuteira, por aquele jogador de futebol e o que ele representa. Mas todo jogador de futebol, quando ele chega à noite em casa, ele ronca, ele pode ter um medo, ele pode ter um pesadelo, ele pode ter um trauma de infância. E será que essa pessoa que se apaixona pela imagem do jogador de futebol vai conseguir dar conta desse íntimo quando chega em casa? E a pessoa que tem essa personalidade, ela também não consegue lidar com a negação, com um não. Porque como o meu desejo, a minha opinião ela é minha e é mais importante, né? Tudo gira em torno disso. Se chega uma pessoa naquele meio e diz algo que é totalmente contra, não. A pessoa fica violenta, né? Pode. Inclusive tem uma pesquisa da Universidade de Michigan, estava dando uma olhadinha essa semana, eu esqueci o nome do doutor, posso até procurar, acho que é Bushman. Ele colocou que pessoas narcísicas ou narcisistas, elas tendem, se ignoradas ou afrontadas, elas tendem a ter ações violentas. Isso quando a gente está no campo da realidade. E realmente, ações violentas do tipo assim, como você não está me vendo? Como você não está me observando? É mais ou menos isso que ela quer dizer. E como a violência ela é uma reação das camadas mais externas da nossa personalidade, ou de pessoas pouco profundas, pouco desenvolvidas emocionalmente, pode agir de forma violenta. Só que tem uma coisa, no mundo atual, essa resposta violenta pode ser diferente. Porque a gente pode achar que violência é só o fato de você agredir uma pessoa fisicamente. Mas vamos imaginar alguém lá no Instagram que posta um selfie assim. Aí ninguém curtiu. Aí ela vai e posta um selfie assim. Ela vai testando. 10 likes. Aí ela posta um aqui. E aí ela enche a timeline de alguém, e a gente até tem um termo, flodar a timeline, de imagens dela mesma. Isso também é uma violência, porque o que permite a alguém de usufruir o seu espaço visual de timeline com só ela. E acaba que isso irrita. E existem pesquisas mostrando que pessoas que flodam timelines são pessoas que acabam perdendo seguidores. Então, para você ter uma ideia, até existe uma regra de como você postar no Face, no Twitter, no Instagram, quais os horários, quais as cores que são melhores, para você conseguir mais likes e menos likes. Isso. Porque essa violência também pode vir via internet. Né? Você pode violentar a opinião do outro através dos meios sociais. E aí, galerinha do Conexão, tudo bem, gente? Olha só, você já deve ter ouvido a expressão narcisismo. Inclusive, o Conexão está tratando um pouco sobre isso hoje, mas eu quero contar para vocês a origem da palavra ou da expressão. Remonta à Grécia Antiga e é muito difícil precisar o autor original, né, do mito de Narciso, até porque a história foi contada por vários personagens, por vários escritores, mas o interessante é o seguinte, é que o cara era tão bonito, tão bonito, tão bonito, que muita gente se apaixonava por ele, homens e mulheres, todo mundo achava o cara demais, né? Os pais dele, inclusive, levaram, antes mesmo do nascimento, foram a um oráculo perguntar, escuta, e aí, como é que vai ser o nosso filho? E o oráculo, chamado Tiresias, falou assim, olha, ele vai ter vida longa, mas ele nunca pode se olhar no espelho, ele nunca pode ver a própria face. E aí o que aconteceu? O cara era lindo mesmo. Algumas versões dizem que ele tinha uma irmã gêmea, outras versões dizem que ele era único mesmo. Fato é que ele era tão lindo, que isso fazia dele um cara extremamente vaidoso e arrogante. Ele era tão arrogante, tão orgulhoso, tão vaidoso, que ninguém conseguia quebrar a arrogância dele, porque ele realmente se achava a última bolacha do pacote. Pensando bem, ele até que era mesmo, né? Mas
O interessante de a gente notar aqui não é só que ele era um cara lindo. As ninfas ou semideusas também se apaixonaram por Narciso e ele, muito arrogante, muito vaidoso, cortou o barato delas, não deu moral para as menininhas. Sabe o que aconteceu? Elas ficaram tão chateadas, elas ficaram tão boladinhas que elas resolveram pedir ajuda para as divindades. Assim, escuta, dá uma quebrada no orgulho desse cara. Na versão romana, Afrodite teria sido a deusa responsável então por dar uma lição no nosso amigo Narciso, né? Ela leva ele então até uma lagoa meio parada e ele então se olha na água e ali ele se apaixona por seu próprio reflexo. Alguns pensadores gregos até disseram, olha, isso é realmente uma bobagem, porque como é que ele ia se apaixonar por um reflexo, não saber que era ele mesmo? Mas mitologia é mitologia, né? Não dá para racionalizar. Ele se apaixona por seu reflexo de tal maneira que ele não consegue sair dali e vai definhar até a morte. É claro que os gregos não tinham explicações científicas para as coisas, eles acabavam usando a mitologia como uma maneira de explicar o mundo natural, o mundo real. E uma das maneiras que eles usaram para explicar a questão da vaidade e da arrogância foi justamente o mito de Narciso. É interessante notar que a literatura acabou utilizando fartamente também a história do narcisismo para criticar a vaidade, para criticar a arrogância. Em romances no século XIX, mas talvez o personagem mais interessante que a gente possa destacar seja Dorian Gray, descrito por Oscar Wilde no seu livro Retrato de Dorian Gray. Mas fica aqui o recado, né? A vaidade não era só um problema bíblico. Os gregos também diziam que a vaidade, a arrogância, o orgulho também era um problema. Beleza, gente? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido e não esquece de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/PAG da História. Até a próxima, tchau! Valeu, Rodrigão. Olha, até intimidade, Rodrigão. Rodrigão. Grande Rodrigo Udo. E é legal essas dicas que ele está dando para a gente entender um pouquinho de onde vem, né, esse assunto. Ele contou ali de onde veio sua mitologia e tá bacana, né? Bacana. Bia, tem muita gente participando. Quero ir aqui no nosso facebook.com/Conexão Jovem. A primeira participante é a Gabriela Teixeira. Ela fala o seguinte: me preocupa, a gente perguntou a respeito do narcisismo, se a pessoa se acha narcisa e tal. Ela fala que se preocupa em ter uma boa apresentação, mas apenas para ela, não para os outros. A Alciene Xavier, ela diz o seguinte: quem não? Quem nunca foi narcisista? Quem nunca foi narcisista? Já foi, né? Bia? Já, com certeza. Inclusive, o próprio especialista que conversou com a gente, o Jonatas, ele falou assim: Bianca, não tem como você dizer que você não é narcisista. Todos somos, pode ser. Tem gente que é em menor grau, tem gente que é muito, né? Mas todos somos um pouquinho, eu acredito também. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, 2 minutinhos para o intervalo, é só o tempinho da gente tirar uma selfie e a gente já volta. Vai lá. De volta com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Está aparecendo aqui no seu vídeo sempre as nossas redes sociais, tá bom? facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Insta também, que você já conhece o nosso perfil, @PGConexão. O Chapolin tá aqui com o tablet dele, é isso mesmo, Chapolin? Tá aqui do lado. Aliás, o Chapolin tava aqui, querendo tirar selfie e tal. Até pedi pra galera, ó, é o tempo da gente tirar uma selfie. 2 minutinhos, vamos aproveitar, bater um selfie aí. Colocar um filtro legal. Exatamente. Aqueles que tiram as nossas espinhas, as nossas imperfeições. E ficar contando com os likes aí, né, Bia? Mas olha só, para evitar até esses prejuízos, desse egoísmo todo, Bia, a gente vai para a segunda parte da conversa com um especialista nesse assunto sobre saúde mental e ele vai dar mais alguns toques aí pra gente e tentar se livrar um pouco aí desse egoísmo. Roda o VT. Jonatas, a gente discutindo sobre esse eu, né, essa vontade de sermos observados, né, quem não quer aquele like ou aquele comentário, né, tem adolescentes ali, eu lido com adolescentes também, e aí é engraçado porque eles colocam uma foto ali, aí embaixo nos comentários, linda, linda, ou lindo, maravilhoso, nossa, você é perfeito, nossa, não sei o quê, e esses comentários, eles inflam um pouco, né, o ego, e a gente vive nessa cultura da imagem, né, muito forçadamente. Agora, nunca estivemos tão conectados, mas tão solitários, né? Porque você imagina que a imagem ela é algo efêmero, que é algo passageiro. Quem se relaciona com a imagem?
Supondo que um casal se forme, se apaixone nas redes sociais e a primeira coisa que é julgada ali é o quê? A imagem. Você vai olhar a foto de perfil, interessante. E aí você começa a conversar, você dá uma stalkeada ali, vê se acha outras coisas. Poxa, gostei. E você se apaixona, você se encanta pela imagem, pelo aquilo que a pessoa representa, não o eu real. Só que eu vou citar um exemplo aqui da cebola. Imagina uma cebola, você descasca aquela parte feia e deixa ela lá. Daqui um pouco, a parte de fora se torna feia de novo, você tira, mas ela continua sendo uma cebola. E é mais ou menos assim a imagem. A imagem da gente, ela vai se tornando feia. A gravidade age para todo mundo, os anos chegam para todos. Depois de 2 anos de relacionamento, onde o amor tem que assumir aquele relacionamento, e lembrando bem, amor não acontece em relacionamentos superficiais. Para você amar alguém, você tem que conhecer essa pessoa em profundidade, lá nas camadas mais íntimas dela, senão não existe amor. E aí, pronto, a paixão acabou, é superficial, a casca da cebola queimou, incompatibilidade de agenda, nós vamos separar, nós vamos divorciar, porque não deu certo. Quer dizer, essa cultura da imagem está cada vez fazendo com que nossos jovens tenham relacionamentos mais infelizes. Justamente porque você ama o que o outro te dá, você não ama o que o outro é. Volto a dizer, você conhecer o eu da pessoa é onde você tem as maiores riquezas dessa pessoa, mas é onde também você pode ter as suas maiores frustrações. E aí um detalhe, se eu não me amo, se eu não me aceito nos meus defeitos, nas minhas frustrações, como eu vou amar o outro? E aí talvez seja uma fuga, né? Você ama a aparência para você também não se enfrentar. Não tem que você se conhecer os seus defeitos. Tudo bom, pessoal? Um abração para você que está aqui ligado com a gente, mais um Conexão Jovem. Quando se trata de considerar o outro, quando se estabelece um parâmetro para os nossos relacionamentos, para a forma como lidar com as pessoas ao nosso redor, a Bíblia coloca aquele princípio do si mesmo. Ame ao próximo como a si mesmo. O alto valor, o autoconhecimento, a medida da consideração alheia é você tentar exercitar o altruísmo e tentar exercer a empatia, que é se colocar no lugar do outro quando você vai receber determinado tratamento ou quando você quer ser tratado de uma forma justa. O amor próprio é a medida para que haja justiça, para que haja igualdade na forma como você trata e como você também gosta de ser tratado. Isso é um ponto. Agora, narcisismo é uma exacerbação do valor próprio. E aqui uma ironia interessante quando se trata disso. O que é o ser narcisista? O narcisista é aquele que se deixou levar pela insensatez de uma arrogância orgulhosa completamente absurda. É aquela pessoa que, de tanto se olhar, de tanto se colocar no centro, de tanto tornar-se a si mesmo o objeto em torno do qual gravita todas as realidades da sua vida, do seu universo, ela deixou de se ver. Por se ver de maneira tão distorcida, por se idolatrar, por se considerar além de tudo, essa pessoa passou a sofrer de uma cegueira existencial crônica. O narcisista não conhece o seu valor. O narcisista não sabe quem ele é em relação a si mesmo e em relação ao outro. Por isso ele se torna, como eu disse aqui, o centro de todas as coisas. É essa completa e total ignorância a respeito de quem ele realmente é e do que ele realmente representa. O narcisismo é a essência do pecado. Se nós formos aqui tentar entender de uma maneira muito simplista, e eu sei que eu não posso colocar isso aqui num vídeo tão curtinho como esse, mas se você for tentar entender qual foi a origem do pecado, o pecado nasceu no coração de um ser que se tornou uma espécie de buraco negro espiritual. Voltou-se para si mesmo, desabou dentro de si mesmo e se tornou algo que vai consumindo e foi consumindo tudo e todos. Lúcifer se tornou um ser narcisista a esse ponto. Então, qual é a saída para que o narcisismo seja banido de vez do nosso coração? É você ter uma compreensão exata de quem você é, uma compreensão exata de quem o outro é e um relacionamento justo na base do saudável si mesmo, como a Bíblia coloca. É só à luz da Bíblia, só à luz do Evangelho que você compreende o seu verdadeiro valor. Um abração para todos e até a próxima.
Voltando um pouquinho, lá no comecinho do programa você falou dos dois caminhos narcisistas, né? Sim. De pessoas narcisistas. Uma é voltada para a timidez e o outro para o exibicionismo excessivo, né? Obrigada. Como é isso na timidez? Né? Fala um pouquinho mais sobre Vamos isso. lá. O narcísico, ele está preocupado com a aparência, com a representação dele enquanto indivíduo na sociedade. Se ele é um indivíduo que veio de uma infância onde os pais foram extremamente críticos, onde os pais sempre estavam olhando para ele, procurando algo externo para criticar, não valorizavam, às vezes, aspectos da personalidade mais íntima dessa criança que estava em formação, ele passa a entender o mundo como algo perigoso, como algo que a todo momento o ataca. E aí ele também aprende, como o narcisista exibicionista, que ele só pode mostrar algo que seja valorizado. Só que pensa bem, uma criança que o tempo todo foi criticada, vamos dizer assim, o estoque de valores positivos é baixo. Então o que ele vai esconder? Ele vai resguardar, ele vai ser tímido. Nessa timidez, ele vai consumir toda a sua energia para não mostrar ao outro algo que possa ser criticado. O narcisista exibicionista, ele só vai mostrar algo bonito, porque se ele mostrar o feio, também vai ser criticado. O tímido só vai mostrar algo bonito, só que como ele não tem, ou ele acha que não tem, muitas coisas bonitas, ele não mostra. Então, por isso que é também um tipo de narcisismo. Mas os dois são tentando cuidar do eu, né? Do seu cerne, do centro, né? Proteger o ego das ações do meio. Muito bem. E você? Você é narcisista? Escreve aqui pra gente, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Insta também, @PGConexão. E muito interessante a gente saber de que todos somos narcisistas. Agora, tem como a gente diminuir os efeitos e os prejuízos desse egoísmo excessivo na nossa vida, né? Como é que a gente diminui isso? Eu acho que a primeira coisa é você fazer uma autoanálise. E no mundo de hoje, capitalista, pós-moderno, é muito difícil você encontrar uma pessoa que senta sozinha num canto e começa a pensar na sua vida e ter um encontro consigo mesmo, um encontro reflexivo. Porque até o momento mais íntimo daquela pessoa, ela está ali toda hora curtindo a timeline, e essa velocidade de atualização da timeline acaba que sempre é uma distração. E a pessoa sempre fica em pensamentos superficiais. Muito fútil, né? A vida se torna um pouco fútil. Sim, né? Cuidado aqui. A gente tende a demonizar as redes sociais e querer dizer, não, então o Facebook é do mal, o Twitter não é legal, o Instagram é só para pessoa exibida. Peraí. O mundo conseguiu coisas maravilhosas através dessas redes sociais. O problema não está nas conexões, mas na maneira como usamos as conexões. Sim, é o usuário. Nós temos que entender que várias coisas no mundo são boas, só que nós humanos é que transformamos elas em coisas ruins. Por exemplo, a comida. Comer é maravilhoso. Vai lá e coma 2 quilos de comida, você vai passar mal. Então, é isso que é o exagero. É o equilíbrio, a gente precisa buscar o equilíbrio. Então, essa seria o primeiro ponto de partida, o equilíbrio. A consciência do self, do eu, do que eu sou. E aí é a pergunta que, geralmente, quando eu começo a terapia com alguém, eu pergunto, quem você é? O que você gosta de fazer? Qual é a sua essência? O que te define? E é engraçado, sabia que a maioria das pessoas não conseguem responder isso. Porque nunca param para pensar, né? Sempre pensam na vida do outro, a vida do outro é mais interessante. Até porque ninguém vai postar no Facebook que acordou hoje com diarreia, né? Porque não tem graça isso, não vai dar like. Pelo contrário, vai ser zoado e vai todo mundo falar que é uma pessoa louca. Então assim, só que o ser humano tem dia que passa mal. Tá aí os médicos que nós trabalhamos em emergências e nós atendemos milhares de pessoas. Ou às vezes a pessoa até posta que está na emergência, né? Aquela famosa foto com o equipo no braço dizendo, estou dodói. E aí todo mundo, ai, tadinho, ai, pobrezinho. Mas espera aí, quando você estava doente lá na sua infância, você queria que a sua mãe chegasse e falasse, ai, tadinho, ai, pobrezinho? Ou você queria um afago dela, um abraço, que ela fizesse carinho em você? Tá entendendo o que o narcisismo faz? Ele faz com que a gente não se aproxime do objeto. Para a gente lidar com isso, para a gente
contornar a situação é justamente se aproximar do objeto. Não é você simplesmente, lá, lembrança, hoje é aniversário de fulano de tal. Para que você vai escrever uma mensagem? Liga para ele. É muito mais gostoso ouvir a voz da pessoa. Se você se importa tanto, né? Sim. Se ele é seu amigo, liga para ele. Liga para ele. Se faz parte do hall de pessoas que realmente conhecem o seu cerne, liga para ele. Um exercício muito bacana para pessoas que se sentem egoístas e narcísicas é você tirar um tempo de você se limpar das redes sociais. É como se fosse uma desintoxicação. Você combina, você apaga os aplicativos do seu celular e você fica uma semana sem entrar nos meios sociais. Você vai entender o quanto que aquilo está ocupando um espaço que talvez não seja um espaço tão importante na sua vida. Porque você poderia ter muito mais interação física, interação olho no olho, sim, toque, com as pessoas que estão ao seu redor e que realmente valem a pena. Essa é a verdadeira rede social, né? Que é a comunitária e não a virtual. A virtual ajuda bastante, a gente sabe disso. Não estamos aqui, mais uma vez, endemonizando as redes sociais. Aliás, as redes sociais nos deram grandes avanços, trouxeram grandes avanços pra gente. Isso é fantástico. O Conexão está nas redes sociais. As pessoas vão assistir a gente. Exatamente, através de uma rede social, não tem problema. Mas nós realmente devemos entender o que é cidadania digital, o que a gente está conversando aqui também é uma cidadania digital, a maneira como você se comporta nas redes sociais e o quanto isso afeta o seu eu, porque você vendo uma foto, você querendo ser igual ao seu amigo, você querendo, criando expectativas, às vezes você está vivendo a expectativa, mas está vivendo a sua vida, né? E isso mais vai inflando o seu ego do que fazendo com que você viva com qualidade. E aí surge a baixa autoestima, que é um pezinho para você poder desenvolver uma depressão. E a galera da selfie, que é o dia inteiro, né? Um biquinho, tal, não sei o quê. O que vocês acham? Isso é mais vaidade, né? A maioria da mulherada faz isso, tem alguns amigos que fazem isso. Você acha que é um certo narcisismo aí, não? Sim, com certeza. A pessoa quer atenção pra si, mais curtidas. Eu sou assim. Sou blogueirinha, né? E tem que mostrar tudo, então não sei o que falar, né? Você é daquelas que faz aquela mão no cabelo assim, que fica assim? Faz? Então você acha de boa? De boa. Eu acho um pouco patético, porque ninguém é tão bonito a ponto de se apreciar o dia inteiro, né? Vamos começar a ver as outras pessoas também. É isso aí, a galera mandando ver nas opiniões, você também tem dado a sua aqui pra gente, tá? Quero ler o recadinho aqui da Tamires, ela tá participando através do nosso Instagram e ela diz o seguinte: olha que interessante o tema de hoje. Eu até gosto de tirar fotos, sabe, Bianca e Chapolin? Mas eu não sou muito fotogênica, mas o meu celular tá cheio de foto minha. Tá bombando. Tá bombando. Aí ela disse que fica treinando lá com os filtros e tal. Vamos ver, né, se sai legal essa foto ou não. Mas pelo menos tá lá no celular dela, ela não publica todas, né? Pois é, então vamos fazer o seguinte, chegou mais um intervalo. Seu celular aí é bom, né, Chapolin? Esse é bom. Olha, até tem um negócio que maquia a gente na foto. Então, pode ser? Lá. Então dá um sorriso bem bonito aí. Maravilha. Olha só, 2 minutinhos é o tempo da gente revelar. Não revela, foto? Não revela mais eu foto. Eu falei, que celular é esse, hein? Então tá bom. 2 minutinhos a gente já volta. De volta com Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. E Chapolin, nesse bloco, a gente apresenta aqui um amigo muito especial, Conexão, da Rede Novo Tempo de Comunicação, um cara fera. Ele pegou carona comigo, bateu um papo Aquele quadro lá do... de carona aí do Conexão. Peguei... aliás, ele pegou carona comigo, né? Eu tava dirigindo. E a gente bateu um papo muito bacana sobre o tema de hoje aqui do Conexão. Hélio Moura, né? Hélio Moura? Não, você tá brincando. Hélio Moura. Que é isso? Jornalista aqui e apresentador do jornal Novo Tempo. O cara é fera. Inclusive, minha mãe é um grande fã do Hélio Moura. Eu falo isso pra ele e ele não acredita, mas é verdade. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai ver agora essa matéria bacana aí que a Bianca gravou com o Hélio Moura, mais uma vez no carro da Bia. Roda o VT. Fala um pouquinho da mídia, Hélio. Você acha que, não sei, né, se você concorda ou discorda, mas que a mídia influencia nesse nosso comportamento narcisista? Demais. Em que sentido? Porque, assim como já ocorre hoje nas redes sociais, mas a mídia, ela formata, ela forja
uma imagem que precisa ser alcançada, que precisa ser atingida. É por isso que tem gente que praticamente morre por ídolos da televisão, né? Seja ator, seja um cantor, seja quem for, um popstar, as pessoas se projetam naquilo. Então, a mídia ela tem um papel muito ruim nessa questão de causar uma projeção para as pessoas e as pessoas tentarem buscar aquilo, tentarem ser daquele jeito. E aí ocorre com qualquer mídia, né? Não é só a televisão, não. A internet está aí, revistas de moda que mostram aquela coisa assim, olha, aquela ali é a pessoa ideal, aquela é a pessoa perfeita. Então, você acaba criando uma imagem que acaba meio que no inconsciente das pessoas tendo que ser buscada, né? A pessoa olha aquilo e fala, eu queria ser daquele jeito, né? Tinha que chegar naquilo. E aí ela começa a se mostrar para os outros também para tentar chegar naquele nível, sabe? Eu quero ser daquele jeito. Agora, Hélio, você no seu dia a dia, como é que você tenta não ser um jovem egoísta, um jovem narcísico, um jovem egocêntrico? Como é que é isso no seu dia a dia? Eu acho, Bianca, que é uma questão mais do que já foi feito antes, sabe? Daquela construção dos pais e tal, de o pai, a mãe ensinarem que, olha, você tem que cuidar de você, mas você também tem que cuidar dos outros. Aquela coisa de se colocar no lugar dos outros não é uma coisa que a gente tenta mecanicamente. Eu acho que é uma coisa que já vem meio que na estrutura. Mas quando a pessoa percebe que, olha, tem alguma coisa errada, né? Vendo esse programa hoje, ouvindo o médico falar ali no estúdio sobre essas coisas todas e começa a perceber, olha, eu tenho tendências aí a não pensar nos outros. Eu acho que o ideal, a saída seria fazer uma reflexão, colocar quem sabe até na ponta do lápis, as ações que você tem feito que, olha, estão dando a entender que você está indo por um caminho meio diferente aí. E tentar fazer isso, sabe? Pensar no outro. No trânsito, por exemplo, né? Que é acho que o fundamental aí. Todo mundo quer levar vantagem, quer passar primeiro, o sinal tá amarelo, mas eu não vou acelerar aqui e passar. Ou alguém tá querendo entrar na sua frente, você não vai deixa o camarada ali horas esperando uma chancezinha de entrar na via principal, sabe? Esse tipo de coisa do dia a dia vai ajudando a pessoa a pensar no outro também e não ficar voltado pro próprio umbigo, né? Hélio Moura, obrigada pela sua participação aqui no nosso Carpool de hoje, pro Conexão. Eu que agradeço. Gostou da carona? Gostei. Pegaria carona de novo comigo? Pegaria de novo, Bianca. Inclusive a gente pode combinar, você passa na frente da minha casa e a gente vem aqui junto. Então beleza, Hélio, obrigada. Valeu, até a próxima. Valeu, gente. Há transtornos, você disse que é patológico, inclusive. Quais são as patologias aí mais que envolvem mais a questão narcisista? Vamos dizer que seriam as patologias ligadas ao eu. E se você é um narcísico onde a sua imagem é algo que foi muito valorizado, você pode, por exemplo, brincar com a bulimia. Você pode brincar com um transtorno alimentar. Eu falo brincar, até talvez isso possa soar um pouco diferente aos ouvidos dos profissionais, mas você tem que entender que nenhuma patologia, ela surge do nada, a pessoa se torna, não. Ela começa a ver uma pessoa muito magra na televisão, valorizada, ela está sentada no meio ali dos pais, os pais, nossa, olha como a modelo tal é bonita, e ela guarda aquilo. Então, ser bonito é ser magra. E aí ela começa a querer ir para esse rumo, e aí ela não consegue, então ela começa uma bulimia, um transtorno alimentar. Por exemplo, às vezes a pessoa começa a ver que ela não tem um cabelo liso igual todo mundo tem. E ela começa a se esconder, a alisar, só que aquele processo não dá certo, quebra o cabelo, e aí ela começa a criar uma baixa autoestima e chega pra gente com uma depressão, porque ela não consegue mais sair de casa, um transtorno social, né? Uma agorafobia, porque não consegue estar no meio, a ansiedade se torna algo extremo, porque ela tem medo do olhar do outro. E na verdade tudo que ela tem é um complexo narcísico, onde ela não se acha um valor para estar no meio do outro. E aí você tem uma pessoa que está com depressão. E aí é que é interessante, né? Porque você olha e fala, é depressão, vamos tratar. Mas espera aí, é depressão ou tem algo por trás dessa doença que está levando? Porque se você só vai dar a medicação, você vai tirar os sintomas. Mas você não está cuidando daquela personalidade narcísica que está ali por baixo. A gente não está tentando aqui generalizar, falando que todo depressivo ou a pessoa que está nesse estado, que é uma doença, precisa ser tratada, é séria, merece atenção. Mas tem vezes que parece que a pessoa que está nesse estado depressivo foi diagnosticado
gosta, entre aspas, até de estar nesse estado, porque tem a atenção dos outros, né? Sim, existem linhas de pensamento, né, que falam muito sobre isso, que o estado depressivo é um estado de autocomiseração, que onde você tem uma pena, você tem uma dó de si mesmo tão grande, isso entra num valor tão aumentado, que você inibe através disso a produção de serotonina. Outra linha já acha, não, a baixa de serotonina, que é o hormônio da alegria, vamos dizer assim, faz com que você entre na depressão. Mas todo indivíduo depressivo, na verdade, o que mais ajuda não é a medicação. É quando a família passa a ajudá-lo e passa a amá-lo e passa a entendê-lo e passa a compreender. Eu lembro muito de um caso de um paciente meu que todo mundo dava só medicação para ele e a mãe achava que o que ela tinha que fazer era dar medicação. Muito legal, ela já deu o primeiro passo. Só que de manhã, na hora que ele acordava e que ele ficava meio sonolento, ele não conseguia sair da cama, ela brigava com ele. Você vai se atrasar, você não consegue chegar na escola. E aí, quando eu conversei com ela, eu falei com ela, vai lá e tira ele da cama. Ajuda ele a levantar, ajuda ele a se vestir. Talvez a medicação que ele tomou à noite ainda está fazendo um pouco de efeito. E foi uma mudança completa no tratamento. Porque a partir do momento que ela passou a ajudá-lo no processo de retorno a um emocional positivo, ele se sentiu melhor. Porque, vamos voltar um pouco no tempo aqui, se você me permite. A gente tem que olhar onde surge a maioria dos problemas da nossa vida. Eu acho que Freud é muito bacana quando ele mostra isso pra gente, que é na infância. A nossa personalidade ela é formada na infância. Então uma personalidade narcisística, ela vai ser formada na infância, com pais. Então você que tem um filho pequeno e que adora tirar foto dele e colocar nas redes sociais, o que você está dizendo para ele? Que é bonito a pose, você fica lá, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Ele fica de olho, ele já sabe até onde olhar pro celular. Outro dia eu vi uma criança que o pai levantava o celular pra tirar foto, ela já olhava pra direção do celular. Não, as crianças já nascem fotogênicas. Sim, já sabem sorrir para um celular. A gente está dizendo para essa criança o quê? Que toda vez que ela tira uma foto, ou que ela responde positivamente aquele comportamento esperado dos pais, ela ganha um like, ganha um joinha. Beleza, isso é bacana até certo ponto. Só que se aquela família só tem momentos de prazer, momentos de interação que ocorrem na valorização da aparência, do externo, daquela criança, daquele momento onde ela está se exibindo, ela está ganhando uma informação seguinte: eu só tenho valor quando eu me exibo, quando eu estou mostrando algo para alguém. E aí, qual seria o caminho inverso então? Vamos lá, você deu um quebra-cabeça para o seu filho, um quebra-cabeça de cubinhos. E o objetivo é montar um cubo em cima do outro. E aí você vai lá e dá para a criança, e a criança lá consegue montar. Só que os cubinhos são de cores. E aí ela faz um padrão de cor que não era o esperado. Porque montar o cubinho um em cima do outro, beleza, esse é o objetivo inicial. Mas as cores num padrão, isso é algo além. Isso é algo que vem da criatividade que essa criança começou a manifestar. E aí que é o bacana. Em vez de você tirar uma foto do cubinho e falar, ó, que legal. Não, nossa, como você é criativo. Você conseguiu arrumar as cores. Sempre valorizar o eu, os detalhes daquela criança. Né? As ações que compreendem a exibição. Não é a nota 10 que ela tirou, mas são os dias que ela passou dizendo não para televisão, não para um desenho legal, para poder tirar aquela nota 10. Legal. É o que vem antes, né, Sim, Jonas? é o esforço que ela empreendeu para conquistar algo que possa ser exibido para outras pessoas. Porque essa criança, quando ela for adulta, ela sabe que ela tem valor nas camadas mais superficiais, mas ela sabe que ela tem valores lá dentro. E aí, quando ela se ama, quando ela encontrar alguém que ela possa se relacionar, ela vai saber escolher também pessoas que não só valorizem o externo dela. Vai saber pessoas que valorizem o interno. E que é o interno que fica. Depois de 40 anos de relacionamento, a gente não tem mais os casais ligados tanto na aparência. Sabe que as coisas que eles mais lembram são os defeitos? É interessante. Só que nem por isso eles não deixaram de estar juntos. 40 anos de relacionamento, se você conversar com uma pessoa que tem isso, ela vai falar assim, ah, ele é teimoso, ah, ele deixa o sapato no meio da sala, ah, ele ronca à noite. Mas esses defeitos, que talvez pra mim, pra você que somos jovens e que estamos começando relacionamentos, ou já temos algum tempo de relacionamento, seriam, nossa, não sei se eu namoraria com alguém assim. Para aqueles casais, isso já passa a ser uma coisa assim, até piada. Tipo, ah, ele tem que dormir no outro quarto porque eu não consigo dormir com ele do meu lado. Mas nem por isso não tem amor naquele relacionamento. Porque o eu
está completo no eu do outro, não é uma superfície, uma superficialidade completada no outro. Eu acho que talvez o caminho para a gente lutar contra o narcisismo seria a gente valorizar o amor próprio, né? Aquele conhecimento de você, e eu vou voltar naquela palavra, quem você é. Algum medo que já paralisou você ou você já deixou de fazer alguma coisa por conta de algum medo? Quando eu fui tirar a habilitação, o medo me paralisava. Nossa, foi muito difícil passar. Eu reprovei várias vezes no exame prático. Já uma vez eu estava num hotel com a minha família, era um hotel fazenda e tinha um sapo assim. E tipo, o sapo também, sei lá, é um animal nojento, pra quê, né? E eu não passava assim no corredor enquanto o sapo tava ali no canto. E era bem isso, assim, era um medo, um nervosismo, não era uma coisa assim de não saber dirigir. Então, às vezes, realmente, é uma questão de trabalhar o psicológico, né? Que o medo atrapalha mesmo. Não, eu acho que nenhum medo me paralisou ainda, eu só tenho que superar as barreiras, né? Tipo, medo de altura tem que ir, já era, mano. Você vai ver que no final... Exatamente. Mas tem uma questão muito tênue, né? Aí, você voltar para o amor próprio. Sim. E o narcísico, em excesso, ele se ama demais, né? Então, o que seria esse amor próprio? Olha, fantástico. Eu acho que aí que está o grande erro da humanidade. A gente tende a dizer, principalmente nos meios religiosos, que você amar a si mesmo é ser egoísta. Talvez relembrando lá dos gregos que usavam narcisismo igual a egoísmo. Não é muito assim, não. Vou usar uma frase que está lá no conhecimento público, que é uma frase da Bíblia, que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Para eu amar alguém, eu tenho que estar cheio de amor. É uma jarra onde, se eu posso dar daquela jarra, se eu estiver cheio até a borda. Então, o que seria amor próprio que não é egoísmo? O egoísta não se ama. Parem de achar que egoísmo é amor próprio. Pelo contrário, a pessoa que é egoísta, ela é tão desprovida de valor próprio, ela é tão desprovida de algo nela que lhe agrade, que ela está a todo momento querendo preencher esse eu com coisas externas. A pessoa que se ama de verdade, ela não importa de ceder o seu lugar para um outro, porque ela sabe que ao levantar ela não está perdendo nada. A pessoa que se ama de verdade, ela não importa num relacionamento, a esposa quer ir jantar numa pizzaria e ele queria um rodízio japonês, ele vai abrir mão, porque ele abrir mão da vontade dele, ele não está perdendo a sua essência. Um narcisista que é superficial, e ele estava doido para ir no restaurante japonês para tirar um selfie da comida e colocar lá na internet, ele não vai gostar. Como? Ele vai tirar a minha oportunidade de me exibir. Agora, muito insegura, né? Sim, agora a pessoa que se ama, vamos lá, a minha alegria não depende do que você está fazendo ou não está fazendo, porque eu quero estar do seu lado. Tem muito mais a ver com satisfação, né? E saber quem você é, porque você sabendo quem você é, você não se importa com o que os outros acham. Sim, né? Por exemplo, Jesus Cristo, ele só conseguiu lavar os pés dos discípulos porque ele sabia quem ele era. Ele não se importou com servir o outro. Olha a posição que eu estou, eu sou filho de Deus. Não interessa, eu sei quem eu sou, então é por isso que eu posso servir. É bem isso, é bacana, porque mas é amor próprio isso. Isso é amor próprio. Que nada tem a ver com egoísmo. Que nada tem a ver com egoísmo. Cuidado, a gente teve essa cultura do egoísmo espalhada como se amar a si mesmo fosse algo ruim. Pelo contrário, é um mandamento. Você tem que se amar, porque se eu não me amo, eu não amo alguém. E aí é justamente o contrário do narcisista. O narcisista, ele adora a aparência, ele ama, ele venera aquilo que é aparente. Mas ele não se ama, porque um dos mitos, uma da parte do mito, Narciso, ele não podia amar. Ele nunca amou ninguém. Olha que interessante. E quando ele se ama, que a primeira coisa que ele amou na vida foi a sua aparência, foi a ele mesmo, ele morre. Se afogou na própria imagem. Porque ele não sabia lidar com o amor próprio. O amor próprio para ele era algo de eco, era algo que ele não sabia de onde vinha, nem para onde ia. Então, para a gente ir finalizando o nosso bate-papo aqui, Jonatas, eu acho que é o que a gente podia deixar aqui de
do resumo do que a gente conversou, né? Ah, Bianca, me identifiquei, eu sou um narcisista mesmo, mas eu quero mudar, né? Eu quero sair desse extremo, eu procuro ajuda psicológica, eu procuro um amigo, eu faço o que agora? Que resumo a gente podia dar para ele assim em relação a comportamentos para que ele diminua esses efeitos ruins, narcisistas da vida? Olha, primeira coisa, se você se identificou como um narcisista, procure ajuda. Talvez você tenha um transtorno de personalidade narcísica, talvez você brincou com algumas outras doenças que advêm desse ego insuflado e aí você pode estar aí sofrendo com uma baixa autoestima. Procura ajuda. Tá aí todo mundo que mexe com saúde mental esperando. E a gente tem que parar de ter esse preconceito com a doença mental, porque é como uma doença qualquer que pode ser tratada ou pode ser melhorada. Você pode ser uma pessoa mais feliz, você pode parar de sentir-se triste, amargurado, quando você olha a timeline e vê que a sua vida não é tão legal. Não é tão interessante quanto a outra. Na verdade, a sua vida é muito legal, porque ela é sua. E aquela pessoa que está lá não está vivendo a sua vida. Uma segunda dica nesse sentido, eu acho que seria você se desintoxicar das redes sociais, tá? As redes sociais sempre vão demonstrar o positivo, o bacana, o legal. Se desintoxique disso. Vive um pouco mais da vida real, né? Vá para o mundo real, vá para as experiências reais. Umas fotos que vocês já devem ter visto aí nas redes sociais. Se você está lá num lugar lindo, observe aquele lugar. Não tire foto. Porque ou aquela tire imagem, foto depois de observar. Mas né? eu desafio a não tirar, sabia? Porque daí você vai ser obrigado a guardar aquela imagem no coração e ela é só sua, não é de mais ninguém. Esse é um egoísmo bonitinho, onde você vai ter aquela imagem só pra você e só você vai saber o quanto que aquilo foi bonito. Chegar lá no alto, por exemplo, do Cristo Redentor e olhar para aquela paisagem linda e guardar só pra você. E uma terceira dica que eu acho que é pros pais. E aí, vocês pais que estão cuidando de crianças pequenas, deem elogios verdadeiros. Valorize a criança pelo que ela é, não pelo que ela aparenta ser. Ou que ela oferece, né? Ela precisa de elogios aos aspectos mais íntimos dela, ao fato dela ser honesta, ao fato dela conseguir montar algo que é além do esperado para aquela idade, ao fato daquela criança apresentar um vocabulário que é além do vocabulário, quando ela coloca uma palavra que você não imaginava que ela teria domínio. É você valorizar o cerne, a essência, porque a aparência passa, tudo que é externo passa, mas aquilo que está lá dentro é o que vai durar, é o que vai ficar na vida adulta. E dentro disso, tudo que você falou, trazendo esse resumo, eu acrescentaria, ou só até tentando colaborar aqui, que é o ouvir, né? Que a gente falou, eu acho que a gente desaprendeu a ouvir as pessoas, né? E a ouvir opiniões diferentes. Ouvir opiniões diferentes e servir, do tipo, não, eu tô achando que ninguém tá me visitando, ninguém me liga, ninguém me quer, ninguém não sei o quê, então faça isso para alguém. Né? Você está esperando um milagre e esse milagre não vem, então seja um milagre na vida de alguém. Com certeza, né? Alguém vai ficar muito feliz com a sua presença. E você vai desconstruindo esses muros ou destruindo esses muros do eu, né? Que a gente acaba construindo. Você me com permite toda fazer um essa questão de desafio ao quem tá... Manda ver que eu adoro desafio. Olha, vamos lá. Você se identificou em algum momento com alguma coisa que a gente disse? Eu te desafio a ir num orfanato ou num asilo. Mas não leve celular. Não leve celular, beleza? E também não diga isso pra ninguém. Combine com um grupo de amigos, sei lá, vocês têm um grupo lá de amigos que vão lá e passem um momento com aqueles idosos ou com aquelas crianças. E aí vocês vão entender o que é você ter uma necessidade de um afeto, de um carinho, de algo muito mais íntimo e o que você pode fazer para uma pessoa sem ter que se exibir nas redes sociais. Depois disso, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa diferente. Tentando não tirar aquela selfie da misericórdia, sabe? Aquela, estou aqui ajudando o mendigo, estou aqui fazendo bem e tal. Porque não, a gente não está criticando exatamente isso, mas a gente vê se necessariamente a gente precisa Esse é um desafio dessas ações, né? Muito bom. Legal, Jonatas. Obrigada. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, sucesso aí nas suas atividades. Até uma próxima aqui no Conexão.
Infelizmente, está terminando mais um programa Conexão. A gente espera que você tenha aí aprendido algumas lições e colocar em prática na sua vida e deixar de ser um pouquinho narcisista, né, Bia? É verdade. Narcisistas aí são egoístas e a gente sendo egoísta, a gente tem muitos prejuízos, principalmente quando a gente fala de cristianismo, né? Como é que a gente é um jovem cristão, fala que segue Cristo, se de fato a gente ama mais, mas muito mais e muito mais a gente do que o próximo? Exato. E eu até revelei a foto. Eu falei que ia revelar. Tá aqui, ó. Reveladinha a minha foto contigo aí, Bia. Que a gente tirou no intervalo do bloco passado. Boa. Depois eu te mando. Ó, gostei desse filtro aí, Pois é, depois eu te mando e você posta aí no seu Instagram. Então pronto, Fala fechou. que é meu amigo, por favor. Chapa, pode deixar. Valeu. A gente volta no próximo Conexão. Obrigada pelo seu carinho. Até a próxima. Até a próxima.